Capítulo 5. Ateísmo implica niilismo. As opiniões defendidas apaixonadamente são aquelas para as quais não há boas justificativas. Bertrand Russell. Em geral, ateus esforçam-se grandemente em demonstrar que o niilismo não se segue do ateísmo, mas será esse o caso? Esse esforço em proteger-se não parece sugerir exatamente o contrário, que estão muito próximos. O certo é que, se o ateísmo não goza de uma imagem social muito boa, o niilismo não é sequer ouvido, descartado de antemão como uma espécie de doença mental. Entre religiosos, seria previsível essa reação. Contudo, não é muito claro o porquê da resistência que o niilismo encontra em círculos ateístas. Para entendermos ao que nos referimos, vejamos esta passagem de George H. Smith, um conhecido defensor do ateísmo. O ateísmo traz essas ideias: moral, felicidade, de volta à terra, ao alcance da mente humana. O que o indivíduo faz com elas após este ponto é uma questão de escolha. Se descartá-las em favor do pessimismo e do niilismo, a responsabilidade será sua, não do ateísmo. Há sempre esse desprezo velado pelos niilistas, como se estivessem de algum modo do lado de lá e por conta própria. Os que se afundam no niilismo são como um soldado inutilizado por exaustão de combate. Nossa tendência é pensar algo como: enlouqueceu a pobre alma, mas que isso nos sirva de lição. Ironicamente, ateus costumam ver niilistas como ovelhas desgarradas pelo excesso de racionalidade, mas não é exatamente assim que o religioso vê o ateu, como um monstro com coração de pedra. Nessa altura, será automático pensarmos: mas aqui a racionalidade não importa. Exatamente o que o religioso diria de Deus. Bem sintomático, não? Lembremos as palavras de Russell. Assim, espera-se que o ateu seja decididamente racional quanto a Deus, mas, ao mesmo tempo, também se espera que permaneça emocionalmente comprometido com certos valores morais que não se explicam, nos quais ter fé se converte magicamente numa coisa boa. Porém, se aplicarmos a mesma lógica que direcionamos a religião a esses valores, eles não desmoronam com a mesma exata facilidade. É o que estamos tentando dizer. Tudo o que nos protege do niilismo é essa espécie de apelo quase religioso à preservação da crença em certos dogmas morais que paradoxalmente sabemos não ter fundamentos, mas que mesmo assim respeitamos ou defendemos por descenso ou qualquer outro motivo dessa categoria. Portanto, mesmo que a transição do ateísmo ao niilismo seja perfeitamente justificável em termos racionais, resiste-se feroz e incompreensivelmente, como já indicamos. O modo como ateus resistem ao niilismo é bastante parecido com o modo como religiosos resistem ao ateísmo, e é apaixonadamente traço. Isso dá margem a possibilidades um pouco perturbadoras acerca de nossa incapacidade de ser voluntariamente lúcidos. Mas essa é uma hipótese pessimista. Talvez simplesmente desfazer os mal-entendidos seja suficiente para restaurar o niilismo como uma posição intelectualmente respeitável. Então, mãos à obra. É curioso perceber que são geralmente religiosos os que apontam o niilismo como uma consequência do ateísmo. E talvez não devêssemos descartar essa ideia antes de uma análise mais cuidadosa, pois em geral temos dificuldade em encontrar sozinhos as falhas em nossos pontos de vista. Daí a importância de aprendermos a ouvir nossos adversários com atenção, pois eles se dedicam incansavelmente a encontrá-las. Como dizia Wilde, só os inimigos dizem a verdade, amigos e amantes, apanhando-os na teia da obrigação, mentem sem parar. Religiosos são famosos por suas argumentações delirantes, mas isso só costuma ocorrer em pontos críticos, quando se vê sem saída. Teístas não são gratuitamente desmiolados, como alguns parecem supor. Para entendermos sua situação, imaginemos que tivéssemos um ótimo motivo para defender a existência de Deus. Por exemplo, sequestram um membro de nossa família e, se não defendermos o teísmo, ele será executado. Ponto final. Isso nos dá uma ideia bastante clara da posição do teísta. Não se trata realmente de uma escolha pessoal,
mas de uma ameaça que o arrebata. Ele está emocionalmente coagido a defender sua postura em função de um compromisso alheio à questão da verdade, exatamente como nós estaríamos, por defendê-la apenas para proteger nosso ente querido. Assim como teísta, teríamos a necessidade de permanecer absolutamente cegos em certas questões para nos protegermos, e teríamos de partir à difamação gratuita quando tudo mais falha. Nessa situação, não importa se Deus existe, não importam as evidências, pois nosso interesse é puramente prático, e atravessa a questão por um eixo que não se centraliza no valor da verdade. Vista desse ângulo, a cena toda não fica muito mais clara. Assim, se quisermos ter uma imagem mais realista dos religiosos, basta imaginá-los como ateus que foram forçados a defender a existência de Deus desde a infância, e em regra é literalmente isso que ocorre. Tal perspectiva nos dará um modelo muito mais concreto com o qual trabalhar, em vez de simplesmente supor que lhes falta a metade do cérebro. O que lhes falta é apenas imparcialidade. Basta observar com que lógica cirúrgica teólogos defendem os absurdos mais deslocados para perceber que a sua razão não está embotada, está apenas vendida. Naturalmente, como não há evidências em seu favor, o religioso está em geral ciente de que precisa trabalhar com uma abordagem diferente para estabelecer sua defesa, e isso inclui minar a argumentação de seus adversários. Assim, se houver alguma fraqueza a ser explorada na argumentação do ateu, é previsível que o religioso vai apontá-la, e uma delas é a desconfortável proximidade com o niilismo. Salientá-la não é exatamente o que faríamos se estivéssemos em sua situação, pois é o que ele faz, e não se justifica presumir que, apenas porque são nossos opositores, devam estar errados em tudo o que dizem, não antes de encontrarmos a falha em sua argumentação. Claro que, como Deus não existe, geralmente é esperado que haja alguma falha em sua linha de raciocínio. O problema parece ser que, nesse caso, não havia. Muito bem, o ataque é lançado, uma vez não se acredite em Deus, não há como escapar do niilismo. Logo, ateus são todos uns lunáticos ensandecidos que não acreditam em nada, são niilistas, e matariam criancinhas para servir de almoço. Diante disso, como já sugerimos, não é possível supor que, ao serem acusados de niilismo em termos tão revoltantes, a reação defensiva por parte dos ateus tenha sido precipitada e, por fim, terminado por evoluir até um preconceito, pois os ateus parecem resistir ao niilismo, não porque ele não faça sentido, mas porque a ideia lhes é colocada na forma de um insulto, subentendendo que esse tipo de descrença faria deles pessoas vis e sem escrúpulos. Uma vez ofendidos, é natural uma reação indignada. Todavia, não é contra o niilismo em si que se indignam, mas contra a ofensa pessoal. De qualquer modo, o caso é que, uma vez tenhamos nos livrado da acusação de niilismo, ninguém se dá ao trabalho de desfazer a confusão original, segundo a qual niilistas são tais lunáticos ensandecidos, e assim a imagem preconceituosa se consolida também no imaginário dos ateus. Mas isso apenas porque o niilismo foi introduzido na discussão de uma forma deturpada, como um insulto. Naturalmente, ninguém gosta de ser insultado. Contudo, rejeitar o niilismo como postura filosófica apenas com base nisso, no fato de sua imagem ser ruim, seria estreiteza mental. Basta lembrarmos que, nesse particular, o materialismo possui uma imagem similarmente ruim. Isso é um bom motivo para o rejeitarmos. É um argumento em favor do sobrenaturalismo? Claro que não. É simplesmente um preconceito. Assim, em poucas palavras, estamos sugerindo que o ateísmo implica niilismo, mas que o niilismo não implica imoralidade, como supuseram os religiosos ao armar o ataque. 12. Nessa situação, não haveria razão para ateus se protegerem do niilismo, porque, se o niilismo está correto, a ideia de nos protegermos dele faz tanto sentido quanto tentarmos nos proteger da gravidade ou da evolução das espécies. Notemos ainda que, ao repudiar o niilismo, ateus não estão apenas evitando confrontar-se com as questões mais importantes levantadas pelo ateísmo,
mas literalmente negando-as, ao defender, por exemplo, que ateus podem ser boas pessoas. Supõe-se que assegurar uma boa imagem aos ateus é tudo que há para se pensar em termos de moral. E essa é uma visão tacanha. É de se supor que ateus deveriam ser ateus porque estão preocupados com a verdade. Do contrário, poderiam simplesmente ser religiosos não praticantes, que são virtualmente ateus, porém sem que isso prejudique sua imagem social. Como observou Smith, a conclusão a qual quero chegar a respeito do ateísmo é esta: o ateísmo só é importante quando visto nesse contexto mais amplo que denominarei o hábito de racionalidade. O ateísmo é significante apenas se quando resulta desse hábito de racionalidade. A criança americana que cresce para ser uma batista apenas porque seus pais eram batistas, e nunca pensa criticamente a respeito de tais crenças, não é necessariamente mais irracional que a criança soviética que cresce para ser ateia simplesmente porque o Estado diz que deve. O fato de que, nesse particular, a criança soviética está certa é irrelevante. O importante não é o que alguém acredita, ou o conteúdo traço, mas porque alguém acredita. Então a questão da racionalidade diz respeito à preocupação com a verdade, a metodologia do raciocínio correto. Apenas porque uma pessoa adere ao ateísmo, isso não garante, acreditem, que essa pessoa é necessariamente racional. Aquilo que faz do ateísmo uma proposta interessante é exatamente a possibilidade de sermos honestos, de basearmos nossa visão de mundo na realidade. Se defendemos a liberdade intelectual, é exatamente para podermos seguir as evidências aonde quer que elas nos levem, sem a necessidade de mentir sobre aquilo que pensamos. Se, agora, para sermos ateus, precisamos mentir coletivamente quanto às implicações dessa postura, e isso apenas para proteger reputações, estaremos perdendo de vista a proposta inicial, que era alcançar a verdade, não o prestígio. Pensemos a respeito. Não seria muito mais interessante se realmente entendêssemos nossos valores? Queremos dizer realmente entendê-los, em vez de apenas defendermos ideia vaga de que devemos acreditar em alguma coisa moral, abraçando este ou aquele princípio por conveniência, quase como um religioso não praticante abraça Deus somente para que não lhe encham a paciência. Essa não parece uma proposta tão interessante, estimulante e desafiadora quanto o ateísmo. Essa é a proposta do niilismo. Assim como abandonamos a crença em Deus, abandonaríamos a crença em valores, não para nos tornarmos imorais, mas para nos tornarmos livres para entendê-los imparcialmente. Se, depois desse processo, voltarmos a abraçar os mesmos valores, dessa vez será pelos motivos certos. Contudo, se eles não voltarem a se levantar, não será isso uma boa coisa também? Livrar um homem do erro é conceder, não retirar, dizia Schopenhauer. Feitos os comentários introdutórios, tentemos agora entender de que maneira ateísmo implica niilismo. Primeiramente, perguntemos, por que se acredita em Deus? Lembremos-nos de que foi o homem quem inventou Deus. Por quê? Por vários motivos, mas principalmente para que isso nos valorizasse indiretamente. A crença em Deus nada mais é que o corolário de nosso amor próprio. Criamos Deus para nos fazermos importantes. Como não podíamos simplesmente nos declarar importantes, inventamos um ser mágico que o fazia. Parece crasso, mas funciona, revelando que há necessidades emocionais em jogo, que há algo de psicologicamente confortante em acreditar que a vida faça parte de um grande esquema, mesmo não fazendo. É presumível que nossos motivos para acreditar em tais coisas não devam ser muito dignos, e talvez remetam ultimamente a algo como o medo da solidão, a necessidade de segurança, ou algo similar, pois o fato é que nunca acreditaríamos nesse tipo de explicação apenas por motivos racionais, como se realmente nos ensinassem algo sobre a realidade. Qualquer criança percebe a fragilidade das ideias religiosas nos primeiros meses de catecismo. Nós nos deixamos enganar, isso é evidente. Resta entender o porquê. Pois bem, o homem utiliza Deus para assegurar seu próprio valor. Segue-se que, ao rejeitar Deus,
o homem está indiretamente rompendo os laços com aquilo que dava valor e sentido à sua vida, rompendo com a visão idealizada que havia construído para si mesmo. E é óbvio que, na transição ao ateísmo, isso não poderá ser preservado, ao menos não nesse mesmo formato. Um homem sem Deus não pode simplesmente acreditar em si próprio no sentido em que acreditava em Deus, fingindo que sua autoimagem permaneceu intocada nesse processo, pois estaria mentindo para si mesmo. A questão, portanto, não é apenas descobrir que Deus não existe. Temos de chegar à raiz do problema, porque nós o criamos. Se nos fizermos essa pergunta, veremos que a criação de Deus foi apenas um efeito colateral de nossas necessidades emocionais, e nós teríamos de encará-las algum dia, mesmo sendo ateus. Isso porque, uma vez abandonemos a crença em Deus, essas necessidades não desaparecem simplesmente, pois não foi a religião que as criou. Assim, será preciso encontrar outro modo de lidar com elas. E a forma que a maioria encontra consiste em simplesmente continuar acreditando em tudo o que se acreditava antes, menos em Deus. O problema é que muito do que em geral se acredita tem Deus por pressuposto, mas fazemos vista grossa por conveniência. Para nos pouparmos, adaptamos nosso pensamento apenas superficialmente, e assim sucede que muitos dogmas religiosos migram e permanecem vivos, mesmo entre ateus. O conforto proporcionado por essa descrença parcial é a razão pela qual se resiste à descrença total. Essa é a questão que o niilismo nos coloca, e que muitos julgam difícil aceitar, pois é mais conveniente continuar acreditando nos valores por eles mesmos, como quem tivesse uma fé vestigial. Da fé ao niilismo, talvez pareça uma transição monumental, mas, assim como o ateísmo, o niilismo não costuma ter repercussões significativas sobre nossas vidas práticas. Como alguém pode viver sem Deus? Perguntam-se os religiosos. Ora, simplesmente vive-se. Deus é supérfluo. Como se pode viver sem acreditar em nada? Perguntam-se os ateus. Ora, simplesmente vive-se. Ter fé é supérfluo. Claro que, mesmo sem acreditar em Deus, ou sem acreditar em nada, continuamos orientando nossas vidas em torno dos conceitos de sentido e valor, e esse era um resultado previsível, pois gostamos de sentir que nossas vidas têm sentido e que nossos esforços têm valor. Então, curiosamente, mesmo não acreditando que a vida tenha valor, continuamos sentindo que tem. Contudo, como isso é possível? Como podemos continuar sentindo que a vida tem valor, se já não acreditamos nesse valor? A razão disso é simples. A realidade não depende daquilo em que se acredita. 13 Tal independência entre ambas as coisas parece indicar que não era a fé o verdadeiro fundamento desse valor, ou melhor, dessa sensação de valor. Pelo contrário, essa fé servia apenas para dar forma àquilo que todos sentimos em nosso íntimo, independentemente daquilo em que se acredita, isto é, independente dos modelos simbólicos que utilizamos para interpretar nossa vida interior. Assim, uma vez descrentes, em vez de negarmos as necessidades emocionais que a crença satisfazia como meras tolices, ou de abraçarmos o mais depressa possível uma explicação alternativa qualquer apenas para ocupar o lugar deixado vago, nossa sugestão é que revisemos toda a nossa visão de mundo cuidadosamente, começando por entender o que realmente são esses impulsos que sentimos, não em termos simbólicos, mas em termos literais. Lembremos-nos, por exemplo, de como o homem evoluiu, de como nosso sistema límbico, o centro das emoções, é primitivo se comparado ao neocórtex, o do pensamento, de como nossa necessidade de segurança foi importante à nossa sobrevivência, e como ela oblitera frequentemente nossa racionalidade, e que o fato de sentirmos que o ser humano é importante além da razão só pode ser possivelmente explicado por isso, pois é assim que a realidade que conhecemos funciona. Pensemos a sério, somos animais comuns, realmente comuns, e não há a menor chance de sermos de fato importantes. Então, na medida em que conseguirmos entender, em termos biológicos, como se origina essa necessidade de nos sentirmos importantes e seguros,
deixaremos ao mesmo tempo de sentir a necessidade de inventar uma explicação para isso. Ou seja, não precisaremos mais acreditar ou ter fé que o homem é importante por este ou aquele motivo, pois conseguiremos entender a própria razão, o mecanismo pelo qual o homem se sente importante, e isso, ao mesmo tempo em que legitima nosso sentimento de importância em seus próprios termos, como algo exclusivamente prático, também liberta nossa inteligência para enxergar ambos os lados da equação, pois ela não estará mais ocupada em inventar explicações pessoais para aquilo que sentimos. 14. Nessa altura, ao discutir, por exemplo, a respeito da importância humana, já não sentiremos a necessidade de tomar partido, exatamente porque a explicação que temos para isso não é mais a nossa explicação, mas a simples e incontornável realidade de que temos circuitos cerebrais que nos levam a ser assim, quando, pelo contrário, nossa explicação é inventada, sem base nos fatos. É inevitável que nossa inteligência precise envolver-se em sua defesa, exatamente porque precisa advogar em favor de algo pessoal, que só diz respeito a nós, e às nossas verdades. Por isso, entender nossas necessidades emocionais em termos físicos nos livra de um grande fardo, o de ter ideologias que justificam em termos simbólicos aquilo que não entendemos em termos literais. Assim como Soran disse: sinto que sou livre, mas sei que não sou. Nós sabemos que não somos importantes, mas sentimos que somos. Entender essa simetria é a essência da presente questão, uma vez tenhamos assimilado essa ideia também em termos emocionais, deixando de nos sentirmos incomodados por não poder provar algo que, no fundo, sempre foi um sentimento, e não um conhecimento. Teremos dado um passo decisivo em direção ao niilismo, que é dissociar nosso intelecto, e nossas teorias explicativas, de nossas necessidades emocionais. Nessa situação, em vez de dar uma significação intelectual à sensação de importância humana, inventando, por exemplo, um Deus que morreu por nós ou defendendo que a vida humana é sagrada a traço, nós simplesmente entendemos tal importância como entendemos nosso fígado. Está lá para cumprir uma função biológica, não para fazer sentido. Tais reflexões ilustram como é valioso conhecer nosso mundo interior. E isso ficará ainda mais claro se lembrarmos que foi exatamente a maneira infantil como o homem expressou seu desejo de sentir-se valorizado e protegido que conduziu à criação de Deus. Portanto, em vez de negar a existência de tais necessidades, é aconselhável que nos demos ao trabalho de entendê-las, pois a familiaridade com tais impulsos é também a chave para compreendermos a razão pela qual o ser humano inventa tantas fábulas sobre si mesmo e sobre sua relação especial com o mundo. Ao mesmo tempo, entender tais necessidades racionalmente, buscando satisfazê-las em seus próprios termos, parece uma abordagem muito mais saudável que arquitetar rodeios metafísicos para satisfazê-las às cegas. Antes de terminar, lembremos uma vez mais que nada há de errado em sentirmos que nossas vidas têm valor. Nada há de errado em sentir que nossas existências têm sentido. O problema está apenas em confundir tais sensações com conhecimento. Saber que a vida tem valor equivaleria a afirmar que esse valor pode ser descoberto. Então, se pode ser descoberto, significa que não é criado. Pertenceria, portanto, ao mundo natural. Isso simplesmente não tem respaldo algum em evidências. Tais ideias funcionam muito bem no que diz respeito à vida prática. Porém, sempre que tentamos justificá-las racionalmente, somos levados à construção de quimeras metafísicas, que são apenas elas que o niilismo recusa, não os sentimentos. Se houve alguma lição a ser aprendida nesse processo, é que não devemos comprometer nossa inteligência com nossas necessidades emocionais. Nosso conhecimento diz respeito à compreensão da realidade, não à justificação de necessidades práticas. Assim, tudo o que o niilismo rejeita é o sentido e o valor do homem enquanto fatos, enquanto explicações para o mundo, não enquanto desejos. Nessa ótica, o sentido da vida é algo que ocupa o mesmo lugar, digamos, da amizade ou do amor. Passa a fazer parte do universo dos anseios humanos, mas não do mundo natural.
Ainda que o niilismo tenha um efeito penetrante sobre como enxergamos nossos valores, ele não os muda. Não há implicações diretas sobre nosso comportamento, apenas sobre como vemos nosso comportamento. Essa é a razão pela qual o niilismo nunca poderia servir de guia às nossas ações, pois ele traça e aprofunda justamente a marca divisória entre saber e viver, entre teoria e prática. Assim, por exemplo, quando dizemos que a vida humana não tem valor em si mesma, não se trata de uma afirmação no sentido prescritivo, significando que talvez devêssemos nos comportar com base nisso, como se a lição fosse que devemos permanecer indiferentes a crimes, por exemplo, ou tratá-los como banalidades, mesmo porque, quando afirmamos que o homem é parente dos macacos, não estamos sugerindo que voltemos a viver em árvores. Ao fazer tal afirmação, queremos apenas dizer que o valor da vida humana não encontra respaldo no mundo natural, sendo então lógico concluir que se origina de nossa biologia, de nossos cérebros. Mesmo assim, não é estranho que, apesar de todas essas convulsões em nossa forma de ver o mundo, nossas vidas práticas permaneçam virtualmente inalteradas. Isso porque mudaram apenas nossas explicações para a realidade, enquanto a realidade mesma permaneceu o que sempre foi, física. Se a ideia que fazemos de nossos intestinos não influencia a digestão, por que a ideia que fazemos de nossa natureza deveria influenciá-la? Acredite-se no que se acreditar, a vida permanece a mesma, pois não são nossas explicações que determinam a realidade. Isso nos revela que a destruição pela qual o niilismo é célebre ocorre apenas intelectualmente, em nossa forma de ver o mundo, não no próprio mundo. O aniquilamento consiste no fato de que nosso antigo modo de conceber o ser humano entrou em colapso, e apenas isso. O problema todo gira em torno do doloroso processo de aceitar a morte de nossas crenças sem sucumbir à tentação de criar novos fantasmas, algo comum quando tentamos reaproveitar os modelos antigos. Então, recapitulando, não podemos continuar acreditando: 1. No valor da vida, se esse valor vinha de Deus. 2. No sentido da vida, se esse sentido era um plano divino, partindo da inexistência de Deus. Tais implicações são óbvias, e é difícil imaginar como alguém poderia ter qualquer dificuldade em entendê-las. Contudo, temos de lembrar que a razão pela qual se acredita em Deus não tem relação alguma com intelectualidade. Um fantasma que mora no céu dispensa comentários, e o mesmo se aplica às razões pelas quais se acredita no valor da vida humana a outro fantasma. O problema é, e sempre foi, o custo emocional desse processo de reajuste. Vendo a questão desse ângulo, torna-se compreensível que inclusive ateus por vezes se aferrem de um modo claramente dogmático à figura humana. Logicamente, como não podem recorrer à crença em Deus, recorrem alternativamente às superstições envolvendo a santidade do homem ou a afirmação da vida. E isso basicamente não quer dizer nada. É apenas uma forma circular de dizer que queremos que as coisas sejam assim porque temos fé que devem ser. Aliás, se prestarmos alguma atenção, veremos que era exatamente isso que fazíamos por meio da crença em Deus: validar a circularidade de nossas crenças sobre nós mesmos. Nessa ótica, fica claro por que tais crenças nunca tiveram, nem poderiam ter, qualquer capacidade explicativa. Ateísmo implica niilismo, se formos minimamente rigorosos. Sim, para que o ateísmo não implicasse niilismo, teríamos de demonstrar que o sentido e o valor da vida humana não derivam simplesmente de crenças do homem sobre si mesmo, mas que podem ser demonstrados como fatos naturais, como algo independente de nós e daquilo em que acreditamos. Se tais parâmetros exteriores são inexistentes, o niilismo está automaticamente demonstrado, pois já o situamos como a posição cética padrão. Parece óbvio que Deus não existe. Se, mesmo tendo abandonado essa hipótese tão estranha à realidade, ainda assim permanecemos abraçados aos destroços dessa visão, só podemos dizer que isso é lamentável. Talvez o que nos intimide nessa perspectiva seja exatamente o quanto pesa sermos livres para julgar até os assuntos mais importantes, como nosso próprio valor. Contudo,
Não podemos simplesmente fingir que a questão não nos diz respeito. Isso seria agir como crianças que já não somos. Mesmo sendo esse um processo por vezes duro, não parece haver motivo para temermos o niilismo, porque, ao admitir as implicações do ateísmo, chegando ao reconhecer o desamparo do homem em termos existenciais, estamos apenas nos livrando de entulhos metafísicos, limpando o terreno para reconstruirmos nossa visão de mundo, não com base em explicações, mas com base no próprio mundo.